Olá! A partir de agora você fica informado sobre as principais notícias do Judiciário Capixaba, aqui no Repercussão da Semana. Magistrados da infância estão preocupados com a situação da criança e do adolescente no estado. Em reunião realizada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o cumprimento de medidas socioeducativas e a conscientização das prefeituras sobre a responsabilidade municipal foram temas de destaque. A primeira reunião do ano para discutir o tema Infância e Juventude trouxe ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo gestores da região metropolitana, além do Governo do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e executivos municipais para debater o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Porque o Poder Judiciário sozinho, o Ministério Público sozinho e a Defensoria Pública sozinha não fazem nada. Nós temos que trabalhar em conjunto. Então, a construção desse trabalho, a realização desse trabalho socioeducativo em regime aberto, depende muito do poder público. E o que eu falo, sinceramente, não para sensibilizá-los, porque aquilo que nós queremos para os nossos filhos, nós teremos que ter para as crianças que estão na rua. O encontro serviu para conscientizar os representantes das prefeituras sobre a responsabilidade no cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, que podem acontecer de duas formas: com a prestação de serviço à comunidade ou com a liberdade assistida. O resultado foi que os municípios foram conscientizados de suas responsabilidades em relação ao cumprimento e execução da medida socioeducativa em meio aberto, cujo Estatuto da Criança e Adolescente vai fazer 23 anos e não seria nenhuma novidade para eles. Entretanto, a execução da medida, conforme determina a lei do SINASE, está sendo feita de uma maneira inadequada. Daí o problema da reincidência e da gravidade na prática de atos infracionais. Ao final do encontro, ficou estabelecido que a Defensoria Pública e o Ministério Público elaborariam um termo de ajuste de conduta que será encaminhado aos prefeitos da Grande Vitória para que assinem e assumam o compromisso de cumprir o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Onda de recursos repetitivos que congestionam o Judiciário Capixaba estão com os dias contados, se depender do NURER. O Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos é coordenado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A onda de processos repetitivos que sobrecarrega o Judiciário poderá ser eliminada com a atuação do Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, o NURER. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo saiu na frente e foi um dos primeiros tribunais do país a criar este núcleo, que atende à resolução do CNJ número 160, assinada em outubro de 2012. A resolução determina que tribunais superiores, tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, tribunais regionais federais organizem, no âmbito de suas estruturas administrativas, um núcleo com o objetivo de monitorar e gerenciar processos cujos temas sejam repetitivos. Ele tem por missão aí fazer o controle físico e estatístico dos processos relacionados com repercussão geral e repetitividade recursal. Então, cabe a esse núcleo identificar as controvérsias repetitivas, controlar fisicamente, saber exatamente onde estão alocados, qual é a quantidade, quais são os temas, acompanhar o julgamento dos casos paradigmas para subsidiar os órgãos jurisdicionais, aqueles que adotarão medidas jurisdicionais com base em algum fato novo ligado à repercussão geral. O NURER deverá monitorar os recursos dirigidos ao STF ou ao STJ para identificar temas repetitivos. Além disso, no âmbito estadual, o núcleo tem a missão de eleger um paradigma para que todos os demais processos sigam a decisão do órgão supremo. Isso significa que quando uma questão relevante se repete, além de ser relevante, ela se torna recorrente, as barras do judiciário são levadas questões daquela natureza inúmeras e inúmeras vezes, isso requer um mecanismo diferente de solução.
que é a sistemática da repetitividade, em virtude da qual você decide um caso como representativo daquela controvérsia, e isso serve de paradigma de solução para todos os demais casos que versam a mesma questão de direito. Mais uma decisão que vai afetar diretamente a vida da sociedade capixaba. Mas igualdade na entrega da prestação jurisdicional e redução do tempo de solução dessas controvérsias, ou seja, celeridade e igualdade, segurança jurídica, previsibilidade, porque se os tribunais decidem uma questão e isso serve de paradigma de solução, isso faz com que haja uma previsibilidade do cidadão em relação ao fato de aquilatar se ele tem ou se ele não tem direito. Qual é a solução que os tribunais têm entregue para aquele tipo de questão? Denúncias recebidas pela Comissão de Combate e Enfrentamento à Tortura e Maus Tratos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual. As 356 denúncias de maus tratos e supostas práticas de tortura recebidas pela Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Tortura do Poder Judiciário Capixaba foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual. Após já aproximadamente um ano de existência, um pouco mais de um ano de existência desta comissão, o Ministério Público resolveu figurar pura e simplesmente como fiscal da lei e como titular da ação penal, ou seja, entendeu o Ministério Público, dentro do seu livre arbítrio e convencimento, que não seria interessante ele continuar fazendo parte diretamente da Comissão de Tortura e sim ficar a instituição, o Ministério Público, exercitando o seu papel de titular da ação penal. Por isso, sempre que surgem denúncias que podem caracterizar tortura, nós remetemos primeiro para a autoridade de polícia judiciária para a apuração e de imediato e ao mesmo tempo para o Ministério Público para que ele acompanhe a apuração e se porventura entender que está havendo na realidade a prática do crime, apresente ou não denúncia, requisite ou não instauração de inquérito, ou seja, é o Ministério Público desempenhando o papel dele que sempre desempenhou sem fazer parte da comissão de forma direta. As denúncias foram entregues na sede do Grupo Externo de Controle de Atividade Policial, GCAP, no centro de Vila Velha, pertencente ao Ministério Público. A Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Tortura do Judiciário Capixaba foi criada em dezembro de 2011. Uma das ações foi o desenvolvimento do torturômetro, um mecanismo que, além de informar sobre o número de dias que não chegam denúncias de tortura à corte, possibilita que qualquer pessoa clique no banner, preencha um formulário e denuncie ocorrências que infringam a lei. Em um ano de atividades, a comissão já recebeu um total superior a 350 denúncias de torturas. Os principais procedimentos denunciados são espancamento, maus tratos, uso excessivo e abusivo de spray de pimenta e utilização de armas não letais. Qualquer pessoa deve denunciar, o torturômetro existe para isso. Essas denúncias, quando elas surgem com ou sem base, mesmo assim, independentemente de terem ou não um alicerce de documentos, de provas e etc., nós determinamos a apuração imediata. O torturômetro está disponível em lugar de destaque no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no endereço www.tjs.jus.br. Uma das decisões que mais chamou a atenção no Judiciário Capixaba nesta semana é referente à inscrição de menores em curso supletivo. O desembargador substituto Luiz Guilherme Risso negou o pedido de uma estudante do ensino médio que pretendia realizar exame supletivo para ingressar em um curso superior de direito em uma faculdade particular. De acordo com a decisão do magistrado, a inscrição em curso supletivo é possibilitada apenas para maiores de 18 anos. Uma outra decisão que pode interessar aos consumidores foi tomada pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Por maioria dos votos, os magistrados aceitaram a apelação do Ministério Público e consideraram ilegal a cobrança por ponto extra e por aluguel de aparelho decodificador realizado pela empresa de TV por assinatura NET em Vila Velha.
A NET foi condenada a restituir em dobro e com correção monetária tudo o que foi gasto pelos assinantes a partir de 2009, data em que entrou em vigor a resolução número 528/09 da Anatel.